Oiê, eu sou a Esté, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você é novo por aqui ou se você já me acompanhou há algum tempo, mas ainda não é inscrito, aproveita esse momento para se inscrever. No vídeo de hoje vou falar sobre o jogo entre Santos e Deportivo Táchira, jogo de volta das oitavas de final da Sul-Americana. O Santos foi eliminado nos pênaltis e eu confesso que eu não sei se eu estou triste, se eu estou zangada. E se eu estiver zangada e triste, não sei com quem exatamente eu estou zangada e triste. É com o time? É com o Bustos? É com a diretoria? Eu não sei. Muitas perguntas acabam ficando sem respostas nesse momento, porque eu confesso que eu não esperava uma eliminação tão precoce assim na Sul-Americana, né? Quando eu vi o sorteio e a gente caiu ali contra o Deportivo Táchira, eu imaginava que seriam dois jogos fáceis pra gente, já que o Deportivo Táchira ele veio da Libertadores sendo o saco de pancada do seu grupo ali na competição. Então foi assim, gente, não é possível, né? Na época ainda a gente tava jogando bem, então eu acreditei que a gente poderia sim fazer duas boas partidas contra o Deportivo Táchira e conseguir uma classificação aí sem muito sofrimento, mas não foi o que aconteceu, né? O Santos não joga bem há algumas partidas, e na partida de ontem, apesar de a gente ter ido bem em alguns momentos, eu acredito que os momentos que a gente não foi bem, que foi quando saiu o gol do Táchira, e foi quando o Rodrigo Fernandes foi expulso, e em outros momentos também, quesito de finalização também, e chances criadas, esses momentos acabaram decidindo o jogo, porque querendo ou não, o jogo não foi decidido ontem. O jogo começou na semana passada, né? Quando a gente jogou fora de casa, e acabou ontem com a nossa eliminação. E nesse primeiro jogo, no jogo da semana passada, o Danosano fez um gol contra e a gente foi a campo com um time totalmente alternativo, né? O Bustos optou por levar para Venezuela um time alternativo e assim, querendo poupar pro jogo contra o Flamengo, que inclusive a gente perdeu também, não jogando muito bem, principalmente no primeiro tempo. Então assim, decisões que acabaram trazendo consequências, e a consequência da vez foi a nossa eliminação precoce numa competição aí que, enfim, dava pra gente ter chegado um pouco mais longe se a gente tivesse jogado um pouco mais sério, né? Não sei nem se sério é a palavra certa pra usar, mas vamos falar do jogo de ontem então, porque o Santos jogou bem em boa parte do jogo ali, conseguiu criar em alguns momentos, sim. Não vou mentir, o Santos criou em alguns momentos, fez uma boa partida, inclusive o melhor em campo, assim, disparado, foi o Lucas Pires. Lucas Pires jogou demais e acabou sendo muito injustiçado ali quando o Bustos opta por tirar ele para colocar o Goulart no último segundo de jogo. E o Goulart depois acaba errando o pênalti, né? O cara entra totalmente frio no campo e colocar ele para cobrar pênalti. Eu sou super contra esse tipo de substituição, né, de colocar o cara só pra bater pênalti, principalmente no final da partida, assim. Ele nem jogou nada, ele entrou faltando, o quê? 2 minutos ali, mas, enfim, o jogo ficou parado esses 2 minutos por conta de uma falta que teve ali, e acabou que ele acabou errando o pênalti, né, no fim das contas, ele foi o primeiro batedor do Santos e ele acabou errando. Eu sei que muita gente vai cair matando em cima do Goulart, mas, sinceramente, a culpa não é dele, gente. A culpa não é dele. A culpa mesmo é do Bustos, porque você tirou o Lucas Pires de campo. Lucas Pires que bateu pênalti contra o Fluminense do Piauí, que bateu pênalti na Copinha. É um cara que bate escanteio, de vez em quando tá batendo falta, tem uma batida boa na bola, sabe o que faz ali quando é questão de bola parada. E ele me tira esse jogador para colocar um jogador, por mais experiente que seja, entra muito frio. O cara tava frio. Você coloca ele para cobrar pênalti. Um pênalti assim decisivo. Gente, sinceramente, eu acho que se a gente vai atacar alguém nesse momento, a gente tem que atacar o Bustos. Não tem como a gente colocar essa eliminação nas costas do Goulart porque ele errou a cobrança de pênalti. Eu acho que isso não faz o menor sentido. Bustos foi o culpado de colocar ele no lugar do Lucas Pires, que poderia sim ter batido uma das cobranças e até mesmo convertido, porque, como eu disse, ele é muito bom em bola parada. Mas enfim, voltando a falar do primeiro tempo, o Santos era melhor na partida quando, em um contra-ataque, o Deportivo Táchira acaba chegando no seu primeiro gol no jogo, né, e colocando 2-1 ali no agregado. Num lance em que o Uribe, o jogador do Táchira, ele assim, meio que se atrapalhou com a bola também, quase que ele nem faz o gol, porque ele se embananou todo ali com a bola, mas ele acabou conseguindo fazer ali
na sorte dele. E foi um contra-ataque, não foi nenhuma jogada trabalhada, até porque o Táchira não estava conseguindo trabalhar a bola até esse momento, né? Porque o Santos ainda estava conseguindo ficar com a bola ali, tentando mandar no jogo, já que a gente estava jogando na Vila Belmiro, lotada. Então era, no mínimo, obrigação fazer isso, e foi o que fez ali nesses primeiros minutos de jogo, mas o Deportivo acabou chegando no gol com o Uribe. E depois daí, a gente, na sequência desse gol, a gente até conseguiu assustar o Táchira, mas depois disso o time parou de jogar. Em algum momento ali no primeiro tempo, o time parou de jogar. E foi onde o Táchira começou a crescer. Esse gol do Táchira poderiam ter tido outros gols da mesma forma de contra-ataque, porque o Santos deu muito contra-ataque pro Deportivo Táchira. E assim, no primeiro, no segundo tempo, muito contra-ataque, porque quando tinha alguma bola parada lá próxima à nossa área de ataque, o time inteiro subia o time inteiro e ficava sempre um jogador atrás, e os caras saíam em velocidade mesmo e não tinha como segurar. Inclusive foi num lance desse, de contra-ataque, que o Fernandes acabou sendo expulso ali no finalzinho do primeiro tempo, aos 48 minutos. Um lance que, assim, poderia ter sido evitado, né, se não tivesse subido o time inteiro, mas enfim, o Santos durante o jogo inteiro, sempre que tinha bola parada, subia o time inteiro e não ficava ninguém para marcar lá atrás. Aí tinha que todo mundo voltar correndo, a gente tomava contra-ataque, João Paulo tomava susto. E olha que a gente tava jogando com uma equipe que era tecnicamente mais fraca que a gente, né? Então, assim, era complicado. Até porque o Santos, ele foi a campo com 3 zagueiros, né? O Bustos, ele não optou por colocar o Lucas Braga na lateral dessa vez, já que o Auro e o Madison estavam, não podiam jogar, né? Ele não colocou o Lucas Braga na lateral no primeiro tempo, ele colocou o Kaique improvisado ali e o Lucas Braga entrou como atacante mesmo, na posição de ofício dele mesmo. Eu sei que a gente precisava do resultado, e eu entendo o time querer buscar esse resultado, mas deixar a defesa só com um homem de meio campo ali, só com o volante, rendeu o que rendeu. A gente jogou o segundo tempo inteiro com um a menos. Eu confesso que, assim, futebolisticamente falando, o Santos não sentiu tanto, assim, a falta do Fernandes no segundo tempo, né? No caso, a falta de um homem a menos, porque conseguiu fazer um segundo tempo bom em alguns momentos. Em outros momentos, só o Táchira tocava. Inclusive, teve momentos ali que o Táchira conseguia tocar a bola de uma forma que parecia que estava jogando em casa, sendo que nem em casa eles conseguiram, com o nosso time reserva, eles conseguiram tocar a bola como eles estavam tocando, né? Então foi assim, uma coisa bem de outro mundo mesmo. Mas o Santos ainda assim, apesar dos pesares, teve muitas oportunidades de ampliar o placar, de abrir o placar no caso aí, né? Até mesmo no primeiro tempo ainda, né? Com alguns lances do Bruno Oliveira, que acabou sendo substituído ainda no intervalo do segundo tempo, né? Já que o Fernandes foi expulso, o Bustos precisou mexer no time para acertar ali. Então ele tirou ele tirou o Bruno Oliveira e colocou o Sandri. Ele tirou o Kaique também, colocou o Juan Seco e dessa forma o Lucas Braga passou no segundo tempo a fazer a função de lateral. E assim se seguiu em boa parte do segundo tempo. No segundo tempo inteiro foi dessa formação, até que ele optou depois por tirar o Zanocelo e colocar o Sanches. E o Sanches não precisou de muito tempo para conseguir dar uma assistência ali pro Marcos Leonardo abrir o placar. E vamos falar do Sanches rapidinho, porque ele é um jogador que o Bustos não vinha colocando ele, né? Voltou faz um tempinho, mas o Bustos não colocava ele. E faz 2 jogos que o Sanches joga, já entra no segundo tempo, e nos 2 jogos ele deu assistência. É um jogador que é muito experiente, que tem entrado muito bem aí nesses últimos 2 jogos. E depois desse gol de empate, o Santos teve alguns bons momentos no jogo mais uma vez, né? Conseguiu chegar ao ataque. Teve bola na trave, né? Parecia que a bola realmente não queria entrar nas oportunidades que o Santos tinha, mas o Tátira também teve as suas chances. E no fim de tudo, gente, o jogo acabou 1-1 mesmo, 2-2 no agregado, e a gente foi pros pênaltis, né? E nos pênaltis foi onde tudo aconteceu. Como eu disse, como eu já antecipei lá no início do vídeo, o Goulart acabou entrando no lugar do Lucas Pires, que vinha fazendo uma partida espetacular, o melhor em campo, na minha opinião, e foi substituído aí no final do segundo tempo com a entrada do Goulart, que acabou perdendo o seu pênalti, né? Acabou não convertendo, o goleiro defendeu. E na sequência veio aí o Sandri e o Sanches, que converteram suas cobranças, mas o Lucas Barbosa errou também a quarta cobrança. No final nós tivemos aí um 4-2 no resultado final das penalidades, né? Então a gente acabou sendo eliminado. Volto a repetir, de uma forma muito precoce na competição, né?
Eu confesso que eu esperava que a gente fosse chegar mais longe. E também porque a gente tinha pegado uma equipe que, tecnicamente, comparada à nossa equipe, não é uma equipe tão forte. Apesar de a gente ter sido eliminado por eles, eu falo com tranquilidade, o Deportivo tá tirando uma metade do time que o Santos é. Acontece que eles entraram com a ideia de vencer o jogo e o Santos entrou com a ideia de não sei. Não sei qual que é a ideia que o Santos entrou, né? Não sei. É isso, gente. A gente tá eliminado da Sul-Americana e com um placar muito difícil de ser revertido na Copa do Brasil, 4-0. Então, eu sinceramente não sei. O Santos é uma equipe que vinha jogando bem, conseguiu uma evolução com o Bustos, tanto é que muitas vezes eu vim aqui e elogiei o Bustos, criticava na parte da substituição, criticava, inclusive critico até hoje. Ele errou na substituição, ele errou ao tirar o Bruno Oliveira, apesar de precisar mexer no time para arrumar a nossa defesa, e ele errou também em tirar o Lucas Pires para colocar o Goulart no final do jogo. Mas assim, apesar dessa substituição dele me incomodar desde sempre, porque não é de hoje, não é de ontem, é desde sempre, ele, quando ele chega no time, ele pega um time e ele consegue fazer o time evoluir de uma certa forma. A gente vinha tomando muitos gols e com ele a gente passou a sofrer menos na nossa defesa, né? E o nosso ataque estava começando a querer funcionar com o Batistão, com o Marcos Leonardo. Depois, com a volta do Ângelo, eu pensei que a gente ia engrenar de vez, né? Com o ataque titular, já que sempre tinha ali o Ângulo ou o Julio, que não vinham bem, acabavam pesando um pouco, levando o nosso ataque para uma fase ruim ali. Mas não foi o que aconteceu. Em vez de a gente continuar nessa evolução da defesa, continuar evoluindo, do nosso ataque conseguir chegar onde a gente queria, a gente viu que a defesa ela acabou caindo de rendimento e o ataque passou a ficar muito nervoso, principalmente na hora da finalização. Então a gente vê um time que estava evoluindo e agora do nada, do dia para noite, assim, porque foi realmente de um jogo para o outro que a gente começou a jogar mal e estamos aí nessa sequência de jogos ruins, tanto dentro quanto fora de casa. E eu confesso que isso não é normal, né? Não é normal. E a eliminação de ontem, ela também não é normal. O Santos ser eliminado da forma que foi por um time da Venezuela, gente, assim, não faz o menor sentido para mim. Não era para aquilo ter acontecido, mas acabou acontecendo e a gente precisa logo encontrar o erro, né? Eu confesso que isso me deixa muito triste, mas ao mesmo tempo me deixa zangada. Mas foi o que eu disse no início do vídeo. Eu não sei exatamente com quem eu estou triste e zangada. Talvez seja com mais de uma pessoa, não é só com Bustos, né? Não é só com alguns jogadores do elenco e também não é só com Rueda. São com todos ali e cada um tem uma parcela de culpa no fim das contas, porque, é claro, não é só um jogador ou só o treinador ou a diretoria que vai carregar essa culpa. Eu acho que a culpa é de todo mundo ali, mas quem tem o poder de decidir e mudar essas coisas é a diretoria. Então a parcela de culpa maior acaba caindo para a diretoria. Mas é isso, gente. Vamos esperar os próximos passos do Santos agora, né? Confesso que eu tô bem decepcionado com o time e com todo mundo ali no geral, né? Porque, como eu disse, não é só um ou outro que tem a culpa. Muitos têm uma parcela dessa culpa, dessa eliminação precoce numa competição que a gente podia, sim, chegar mais longe. Mas é isso. Se inscreva no canal se vocês ainda não são inscritos. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam do jogo. Um beijo pra vocês e até a próxima.